Janela de transferências a todo vapor e o que não se deixa de falar é quem fez a melhor janela. Muita gente foge, falam que foi o Bahia, falam que foi o Inter, o Flamengo, o Palmeiras, mas hoje a gente vai tirar a prova nesse formato inédito, estrear formato novo aqui no canal, formato de tier list. Vamos montar aqui o nosso ranking, passando por cada uma das etapas. O rei da janela aqui só pode ter um, quem foi de fato o rei da janela, quem que até aqui foi o time que melhor contratou na janela. Fez uma boa janela, considerável, vale o destaque. Ok, não fez tanta diferença. Precisava de mais, poderia ter contratado uma peça, legal, mas precisa dar alguns passos a mais para brigar de verdade no Brasileirão. E fraco aqui é descartável, né? Trocou 6 por meia dúzia, saiu um monte de jogador, chegou um monte, não mudou nada e o time não vai conseguir alçar voos maiores no futebol brasileiro. Aqui, eu tô com todos os times do Brasileirão. Série A, obviamente, eu vou dar preferência para os times maiores, para a gente analisar um pouco melhor, mas eu quero passar por todos, um detalhezinho, pelo menos, em cada clube. Beleza? Então, vamos embora. Vamos puxar aqui primeiro Atlético Mineiro. O Galo que contratou pouco até aqui na janela, né? Contrata Gustavo Scarpa, vindo do Olympiacos, e Bernard, que foi anunciado essa semana, inclusive. É um jogador, chega do Panathinaikos, né? Dois jogadores que chegam curiosamente do futebol grego. O Scarpa, se não me engano, que estava emprestado pelo Nottingham Forest. Para mim, duas boas contratações. O Scarpa a gente sabe mais do que o que esperar dele, né? Brasileirão 2022 foi o melhor jogador do campeonato. Muito bom em bolas paradas, poder criativo legal, estreia pelo Galo bem já, fez 2 partidas. E o Bernard, esse tem um tempo que a gente não vê. Provavelmente desde os tempos ali de Everton na Premier League, depois chegou aí para o futebol árabe e estava no Panathinaikos. Me parece que chega o Scarpa com um peso de ser titular, de ser talvez um jogador mais criativo, por mais que não acho que seja só criatividade. Entrega muito finalização e bola parada também. E o Bernard, para mim, chega para dar profundidade para o elenco. Por quê? O Filipão hoje monta um time num 4-4-2. Na frente, Paulinho e Hulk tem vaga garantida. E aí, Scarpa me parece ter vaga garantida, ou na esquerda ou na direita. E aí vira uma briga. Zaratio, talvez Igor Gomes, talvez Bernard, que a gente não sabe o estágio que ele chega, talvez Pavon, dependendo do momento. Então não chega para encorpar esse elenco, para ser mais um ponta de 1 contra 1 de velocidade para o Pavon que tem oscilado. Para mim, o Galo fez uma boa janela, se reforçou onde precisava e principalmente não perdeu muitos jogadores. Se não me engano, vou até puxar aqui pelo Transfer Market, o Galo perde Paulo Henrique, o Johan, que não vinha jogando, o Bruninho emprestado para o Ceará, e aqui tem a aposentadoria do Hever também, chega o Scarpa, que não atualizaram ainda, mas chega o Bernard. Vamos de Criciúma, não sei qual ordem que colocaram aqui, o Criciúma é com C, não é ordem alfabética, Criciúma confesso que eu não faço a menor ideia. Vamos dar uma olhadinha aqui na janela do Criciúma, chega Yerso Candelo, Miguel Trauco, jogou no Flamengo, interessante, Matheus Bárcia, Renato Kaiser, jogador de destaque para o futebol brasileiro, Igor Meritão e os outros aqui do Criciúma B e Criciúma Sub-20. Sendo muito sincero, olhando para isso daqui, é fraco. Independente se a janela foi boa, como é que era o time do Criciúma, é um time que não tem qualidade para brigar por nenhuma pretensão maior no futebol no Brasileirão Série A. O Brasileirão está muito competitivo e se você não dá um salto muito grande de Série B para Série A, esquece. Acho que é o que vai acontecer com a maior parte dos times que vieram da Série B. Vamos de Atlético Goianiense, outro que confesso que não acompanhei, vamos ter que ver aqui, vamos ter que pegar essa colinha aqui no Transfer Market, é uma janela mais robusta. Chegou Arauz, jogou no Corinthians, Wagner Love, interessante, Maguinho, razoavelmente interessante também vindo do Goiás, e alguns jogadores aqui que eu não conheço também, chegou Rony do Corinthians, 3 milhões de euros, valor de mercado, não dá para considerar que não. E saem alguns jogadores também, vamos ver. Eu sei que destaque nesse time tinha o Felipe Matheus, tinha o Felipe Viseu e tinha um outro jogador que era destaque também. Parece que eles ficam, mas de novo, mesma linha do Criciúma. Mentira, que Felipe Matheus e Felipe Viseu eram do Criciúma, no Atlético Goianiense. Era mais fraco, não tem nível para competir independente da janela aqui. Principalmente porque a gente vai ter que distribuir isso aqui melhor e é natural que os times que estão subindo peguem o último posto. Vamos lá, Botafogo. Cara, o Botafogo ele faz uma janela muito curiosa. Por quê? Ele perde alguns jogadores. Parece que, assim, que a campanha do Botafogo na temporada passada foi de jogar no lixo, quando na verdade não foi. Um primeiro turno muito bom, acima do esperado, um segundo turno muito ruim, abaixo do esperado.
Se a gente pegasse essa campanha do Botafogo, pegasse esses resultados, embaralhasse eles, o Botafogo pegando pré-Libertadores, poxa, que legal, o Botafogo sai e vai crescendo ano a ano com a SAF. Mas a decepção gera esse tipo de resultado. E tem um ponto, uma característica principal dessa SAF do Botafogo, que é uma SAF que, quanto ao mercado de transferências, ela tende a canibalizar um pouco o time. Os dois principais jogadores, talvez que vinham sendo inclusive menos contestados, Adrielson e Lucas Perry, saem vendidos para o Lyon. Ou seja, o Botafogo precisa ir atrás no mercado. Erisson já não estava mais no clube, Vitor Cuesta, que fez um bom primeiro turno, oscilou e foi muito mal no segundo, sai para o Bahia. Felipe Sampaio, mais um que sai. Chay já não contava com ele. Segovinha, JP Galvão. Diego Costa também sai, sem clube. E aí tem o Di Plácido, acaba o empréstimo. E o Gabriel Pires acaba o empréstimo. O Gabriel Pires vai para o Fluminense, Di Plácido volta para o Lanús. E aí chega no Botafogo alguns nomes interessantes. Por quê? Se a gente fala dessa perda, em especial de Lucas Perry e Adrielson, a gente vê a chegada do John Vitor, para mim um bom nome. Chegada do Alexander Barbosa, em fim de contrato do Libertad, outro bom nome, zagueiro impositivo, que também tem qualidade para conduzir, e Lucas Alter. Então, se a gente for parar para ver, você está trocando um zagueiro de 35 anos, o Cuesta, por um de 28, o Alexander Barbosa, e sai o Adrielson de 25 e chega o Lucas Alter. Para mim, trocas que fazem sentido. Quer dizer que o time vai performar melhor? Não, talvez sejam jogadores que a gente ainda tem que esperar um pouco mais para bater esse martelo. Vou colocar que sai o Segovinha, chega o Jefinho por empréstimo. E, em especial, queria destacar aqui a chegada de Savarino e Luiz Henrique. Esses, sim, são nomes que chegam para agregar. Nomes de time que quer brigar por título. Diferente, por exemplo, do que se a gente fosse analisar lá atrás, a chegada, por exemplo, do Gabriel Pires, da chegada do Di Plácido, só o Diego Costa, da vez que ele chega no segundo turno. Então, olhando para Botafogo, dado esse cenário, cara, para mim, faz uma janela, tô entre o boa e o ok, confesso. Porque contrata bem, em especial Savarino, Luiz Henrique, Alter, Barbosa, João Vitor, é uma janela que faz sentido, é uma janela boa. Perde alguns bons nomes, mas também não tinha nenhuma unanimidade de futebol brasileiro. Adrielson, poxa, vinha bem já, tinha feito boas campanhas no esporte, mas não era unanimidade de futebol brasileiro, mesma coisa vale para o PR. Gostei da janela, em especial se conseguir se parar de canibalizar o time para o futuro. São Paulo, a ordem aqui está completamente sem sentido. São Paulo perde Beraldo, vendido caro para o PSG, passado só pelos principais jogadores, né? Não sabia, Jackson Mendes emprestado para o Elche, Gabriel Neves, que não vinha bem, emprestado para o Independiente, Pato sai, Raí Ramos emprestado para o Ceará, Ferrarese acaba o empréstimo, mas ele chega, né? Ele chega definitivo. Erison, Caio Paulista talvez seja a principal perda que a gente pode colocar aqui pro time. Inclusive que o Carpini já fala que o time vai ter que procurar um outro lateral esquerdo. Chega Ferrarese em definitivo, Ferreirinha para dar profundidade nesse elenco, enquanto de ponta esquerda a gente falava mais só do Nestor caindo para dentro, hoje você ganha profundidade. Bobadilha, ainda não conheço, ainda não estreou no São Paulo, a gente vai ter que esperar um pouco mais. Eric, conheço muito bem do Ceará, ponta bom de 1 contra 1, driblador, corta para dentro, joga por fora, tem um bom passe, se não me engano foi o líder de assistências no Ceará na temporada passada, chega para brigar por vaga com o Rato na ponta direita, gosto do nome também. Thales, William Gomes e Luiz Gustavo, bom nome para dar profundidade para o elenco. O São Paulo, para mim, ele é mais forte pelo elenco que ele já tinha, pela base que tinha, pelo início do trabalho do Carpini, que é dar continuidade ao trabalho do Dorival, e aí a gente vai falar assim, de Lucas, Wellington Rato, Luciano, Caleri, Pablo Maia, que fica importante, Alisson. Se a gente for ver do time titular do São Paulo, não chegou nenhum reforço, chega muito mais para dar profundidade. É uma boa janela? Mas eu não posso dizer que ela chega no mesmo nível de Galo e Botafogo, que foram times que contrataram jogadores titulares, sabe? A competitividade é outra. Parar para tomar uma aguinha. Garrafinha da minha parceira KTO. E aí entra um time agora, Atlético Paranaense, para mim faz uma janela bem interessante. Vai muito no mercado sul-americano, uma janela com a cara do Atlético Paranaense, jogadores de fora, alguns jogadores mais jovens que muita gente não conhecia. Então o Atlético Paranaense faz apostas interessantes e mescla bem esse elenco. Perde o Vitor Roque, aí sim uma perda muito grande. O Lucas Alter estava emprestado para o Goiás, então assim, é uma perda, mas não é. Sai o Vidal, já não vinha performando.
Dentre os outros jogadores aqui, William Bigode, nenhuma grande perda, só a do Vitor Roque, essa é difícil de repor. Mas o que eu acho interessante? Por mais que o Roque seja um jogador muito desequilibrante, cara, o Mastriani, ele é um cara que, a nível de futebol brasileiro, ele tem bola para entregar. Se ele entregar o que ele fez no América, no segundo turno do ano passado, vinha fazendo no começo do Mineiro, se não me engano, já fez gol pelo Atlético Paranaense, pode ser uma possibilidade. Você não repõe no mesmo nível. Mas quando a gente fala de nível de futebol brasileiro, talvez um atacante de 30 anos, a gente não vai ter a mesma expectativa nele pela idade. A gente sabe que dali a tendência é cair. Enquanto um Vitor Roque, a gente sabe que a tendência é subir e vender. O Vitor Roque tem mais bola que o Mastriani, mas que talvez para a maior parte dos jogos do Atlético Paranaense, um 9 como o Mastriani resolva, cumpra a função. Não vai ser brilhante igual o Roque, mas vai cumprir bem a função. E aí o que a gente vê de legal? Chega Matheus Gamarra, tinha feito boa Libertadores pelo Olímpia, mais um jogador do Olímpia, né? Bem interessante a chegada do Gamarra. Chega o Léo Godoy, do Estudiantes, um dos melhores laterais direitos do Campeonato Argentino. Muito interessante, agressivo, dá profundidade para esse Atlético Paranaense. E aí outros nomes que eu não conheço tanto, mas tenho visto boas avaliações, como o próprio Romeu Benítez e o Diorio. Ouvi falar uma coisa ou outra dele. O que me parece? Um clássico caso de uma janela ok. Não é um time que vai mudar de patamar por conta dessas janelas, mas tem uma perda grande, consegue repor razoavelmente. Pode ser que se o Gamarra emplacar seja um bom jogador, mas não muda o Atlético Paranaense de patamar. É o caso, por exemplo, do Galo, que para mim ajuda a reforçar o elenco do Galo, e do Botafogo, que faz essas trocas, né? Perde muita gente, mas recupera e talvez consiga ter um time mais consistente ou pelo menos mais promissor, se o Textor não mandar todo mundo pro Lyon, pensando nesse Brasileirão. Mas talvez o Botafogo acabe caindo para cá. Vamos esperar um pouquinho mais. Corinthians. Corinthians gastou na janela, né? Vamos ver aqui. Corinthians. Corinthians perde Moscardo para o PSG. Perde Pedro, não conheço, devia ser jogador bem novo, né? Acho que jogou Copinha, talvez. Para o Zenit, 9 milhões de euros. Ivan para o Inter. Renato Augusto é uma baita perda. O Bruno Mendes, ao meu ver, é uma perda razoável. Eu acho que é um jogador que dá profundidade para o elenco. Rodrigo Varanda. Fez um bom brasileiro no América, não machucou e tal, mas assim, não é uma perda. Sai o Juliano, não vinha rendendo, aposenta o Fábio Santos, Rony sai para o Atlético Goianiense, sai o Cantilho também, sai o Gil. Promove uma reformulação o Corinthians, né? Vamos ver agora se foi compatível. Chega Félix Torres, boa aposta, contratação cara, pelo pouco que a gente viu até agora de Paulistão, me parece interessante, confesso que não acompanho o Santos Laguna, nem li muito sobre o Félix Torres, mas gostei do que eu vi até agora. Rodrigo Garro, ótimo nome, acompanho o Talheres muito para ver o Rodrigo Villagra, e o Garro era o grande destaque desse time criativo, móvel, gira, talvez tudo que esperassem do Rojas chega no Garro. Isso sim, aí é uma contratação que faz mais sentido. Pedro Raul, muito criticado, chega do Toluca. Eu gosto do Pedro Raul. Eu elogiava ele bastante no início do Vasco. Depois ele se perde, como talvez todo o elenco do Vasco. Mas eu acho que o Pedro Raul entrega repertório. Um cara que tem muito pivô. Um cara que tem leitura de área. Um cara que tem jogo aéreo. E é um cara que não é totalmente lento. Então eu gosto. Acho que chega bem o Pedro Raul. Chega o Ranieri para substituir o Moscardo, talvez. E é um bom nome, ótimo nome, inclusive, tem 27 anos, assim, não é um jovem, mas ótimo nome, já chega virando titular nos Corinthians. Chega o Gustavo Henrique, aí entra uma perda que ela não contou aqui, né? Que é a do Veríssimo. Perda do Veríssimo é bizarra para mim. Você perdeu o Veríssimo, é um dos melhores jogadores, a tendência era fazer essa dupla com o Gustavo Henrique. Mas chega o Gustavo Henrique, que não é de todo ruim, Gustavo Henrique e Félix Torres, me parece uma dupla melhor, em média, do que Veríssimo e Gil, nessa reta final do Gil. Hugo, bom nome para a lateral esquerda para o lugar do Fábio Santos, um jogador mais jovem, ainda tem que se provar um pouco mais, mas é um bom jogador, fez um bom Brasileirão com Goiás. Diego Palacios, confesso que não conheço. E bom, é isso. Gosto da janela do Corinthians, o que mais se destaca para mim é o Garro e talvez o Ranieri, mais até do que o Pedro Raul. O Corinthians já tem um bom time, mas pensando em todo mundo aqui, podemos dizer que fez uma boa janela. Eu acho que o Garro é um jogador que chega para acrescentar, perde o Renato Augusto, repõe com o Garro, perde o Moscardo, que também não era consolidado, repõe com o Ranieri, perde o Veríssimo e o Gil, repõe. Me parece uma boa janela. Parece que assim, em todas as posições você consegue dar um upgradezinho ou com um jogador melhor, ou a média melhor, ou com um jogador mais jovem. No caso do Garro, talvez contra o Renato Augusto, por mais que tenha que se provar. O Renato Augusto gênio, mas a gente sabe que não dava para contar com ele o Brasileirão inteiro. Cruzeiro. Cruzeiro faz uma
reformulaçãozinha também, mais até do que mandar embora, contrata mais. Se não me engano, que sai do time mesmo é o Castan, o Gilberto, que já vinha afastado, o Stênio, né? Nem sabia que tinha saído por empréstimo. Ah, e o Bruno Rodrigues. Esse sim é uma perda grande. Era titular, o único titular, junto com o Castan que saem. Jussa acaba o empréstimo e o Nicão acaba o empréstimo também, já não vinha sendo usado. Chega de Neno para o lugar do Bruno Rodrigues. Gosto do nome. Ele talvez seja o jogador que era para ter sido o que o Gilberto, o que se esperava do Gilberto. O de Neno mais matador, mais móvel, mais rápido. Inclusive vem fazendo um bom começo de Campeonato Mineiro. Lucas Romero, esse ajuda a subir o patamar do Cruzeiro até aqui. Você contrata um jogador mais de hierarquia, um jogador que tem intensidade, que traz experiência para o elenco, mas que não é um jogador mais velho, para fazer dupla com o Lucas Silva, talvez o melhor nome viável para o Cruzeiro. Inclusive aproveitam muito da identificação do Romero, inclusive trabalhou com o Larcamon lá no Leão. Rafa Silva, não tem muito o que comentar. Zé Ivaldo chega para dar profundidade para o elenco. A zaga do Cruzeiro ainda para mim tem alguns problemas. Gabriel Veron é um nome interessante, mas chega e machuca por empréstimo. Lucas Villalba falam bem, mas eu não conheço. Para mim, o Cruzeiro faz uma janela ok. Ajuda o Cruzeiro a repor peças, não sobe o Cruzeiro de patamar. Talvez o Romero ajuda. O elenco não sobe isso tudo. Talvez no que a gente possa esperar de aumento de produtividade do Cruzeiro não é por conta de janela, para mim. É por conta de desempenho e trabalho do treinador. Porque você trocar um time que usava de trio de frente, Matheus Pereira, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues, você coloca um jogador a mais, você coloca o Dineno, e agora tá entrando esse João Paulo, tem o Robert também, e joga o Matheus Pereira por dentro, eu não acho que nome a nome você melhora muito o elenco. Mas, dentro de campo, a tendência é melhorar. Uma janela ok, não acho nada incrível nem nada terrível. Vamos lá de Vascão. O Vasco, aqui para baixo. Sai Marlon Gomes, Gabriel Peck. Basicamente isso, né? Marlon Gomes e o Peck. Alex Teixeira já não fazia mais sentido para o time. Bom mesmo, Marlon Gomes e Peck. Chegam. Reforça a zaga, isso é importante. Chega João Vitor. Chega. Cadê? Rojas, que tem jogado de lateral direito. Esse fica com Léo Pelé, João Vitor, Rojas para lateral direita, revisando com o Pumita, Maicon e Medel, né? Sai o Peck, entra o Adson. Cara, para mim que é troca de 6 por meia dúzia, acho até claro o Madison, nada incrível. O Madison não, o Adson. Paulo Henrique chega, mas já estava no grupo. Cigal da Mess, confesso que não sei o que esperar. Vitor Luiz, lateral esquerdo, interessante, apesar de ter feito um brasileiro ruim pelo Curitiba. E chega o David também. O que é engraçado do Vasco é que o Vasco é uma das SAFs que tem maior promessa de investimento. É um dos times que gasta bastante. Talvez aqui até não tenha gastado tanto, mas tipo, contrato João Vitor 6 milhões de euros, o Adson 5 milhões de euros. Não é todo time que gastou tudo isso. 6 milhões de euros é 30 milhões de reais, 35 milhões de reais. É dinheiro. E não sobe tanto o patamar do time. Talvez o time consiga se consolidar um pouco mais e brigar para não cair com uma folga maior, mas eu não vejo o Vasco alçando maiores voos. E pela grana injetada, pela promessa de SAF, precisava demais. Precisava demais. Não é fraco, mas também não posso dizer que faz uma janela boa quanto esses outros times, que trocam peças, reforçam, dão profundidade para o elenco. O Vasco está correndo contra o prejuízo, sabe? Desses três, talvez o Cruzeiro mais parecido, mas eu vejo uma janela melhor do Cruzeiro, que acerta mais nos nomes, inclusive. Romero e Dineno, para mim, é mais acertado do que o Adson e o João Vitor, por mais que o João Vitor tenha sido um bom acerto também. Cuiabá. Cuiabá, é interessante o trabalho do Cuiabá nos últimos anos, mas eles perdem o Ranieri, que era um dos principais jogadores. Sai o Wellington Silva também, desses principais, vamos ver se tem mais alguém. Nossa, bastante gente que troca, né? Mas acho que o principal era isso, né? Ronald, fim de empréstimo. Chegam Derek Lacerda, Guilherme Madruga, esse cara foi do Puskas, né? Lucas Mineiro, Railan, Gabriel, Bruno Alves, um nome interessante. Eliel, Jonathan Cafu, Pazinato, que era do América, um nome legal também. Nescal, Vitão, André Luiz. Porra, gente. Aí chega o Lucas Fernandes, é interessante, né? Assim, você perde o Ranieri, que é um jogador de bom nível, e você não contrata ninguém no mesmo nível. Bruno Alves, vai, mas Bruno Alves é um zagueiro. Não repõe nada. De janela, falando de janela por janela, fraca janela.
Pode ser que chegue mais gente, pode ser que surpreenda com o material que já tem, não perdeu muita gente, também é importante dizer isso. Pode ser que perca o Antônio Oliveira agora para o Corinthians, mas assim, janela por janela, fraco. Bahia tem bastante coisa para falar. Bahia. Cadê? Bahia perde Vitor Jacaré, Lucas Mugni, ninguém demais aqui, né? Kaique volta para o City, Raul Gustavo volta para o Corinthians, David Duarte, nada demais, não perde nenhum. Ah, o Marcos Felipe vinha fazendo um bom brasileirão, nem sabia que tinha saído. Aí, bons contratos, talvez todos tenham sido boas contratações, né? Caio Alexandre, talvez esse é um dos principais nomes da janela do futebol brasileiro, Caio Alexandre, 24 anos, jogador de alto nível. Para mim era o jogador intuitivamente o substituto do André no Fluminense e vai para o Bahia para fortalecer o projeto. Jean Lucas, jogador de alto nível no futebol brasileiro, poderia ir para um time mais elevado, opta por não continuar no Santos, ser tudo Bahia. David Duarte, não conheço tanto, o Santiago Arias também não, se não me engano, jogou na Europa, né? O Arias. Só por isso já reforça alguma coisinha. Vitor Cuesta, dá profundidade de elenco. Não sei se chega para ser titular, mas o Cuesta não é descartável. E aí, para mim, Everton Ribeiro, um dos maiores nomes da janela, pela hierarquia, pelo como chega para dar profundidade para esse elenco. E vamos pensar: Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli, Tassiano, Everton Ribeiro. Faltam 9? Falta. Mas, pô, é uma baita janela. Isso aqui sobe o Bahia de patamar e não sobe pouco. É uma baita janela que briga para mim para ser o rei da janela. Juventude. Vamos pular. Sim. Vamos pular não, vai. Vamos dar uma passadinha lá rápido, só para não ser desrespeitoso com o Ju. Pá, 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 pá. Aqui, ó, Juventude. Juventude. Gabriel, Taliari, Giancarlo. Oh, Giancarlo, sobre Juventude, não sabia. Kaique, Matheus Vargas. Oyama. Sai ninguém, então. Galera, nem sei, mas assim, vai brigar, fraco. Janela fraca, o time já também não é um time competitivo para a Série A, perde o Carpini, a perda do Carpini seja o mais simbólico para isso. Internacional, uma das melhores janelas também. Vamos achar aqui. Internacional. Aqui. Chega Robert Renan, para mim um dos meus nomes favoritos da janela, zagueiro construtor. Não achei que voltaria para o Brasil, é empréstimo, mas gosto muito do Robert Renan. Rômulo, não conheço. Alário e Borré. Né? Borré nem está aqui. Dois atacantes de alto nível para o futebol brasileiro, para um time que já tinha o Valência. Isso é, você manter o time de alto nível, você incrementar o seu time, você dar profundidade e mostrar que você quer brigar por todas as competições. Chega o Ivan, não vai jogar, até machucou no começo de temporada, e chega o Johan também para dar profundidade para esse meio. Aí que eu fiz uma análise do Inter do Cudê aqui já no canal, pode assistir aí no card, mas, cara, é um time que tem muita profundidade de elenco. Pro meio, Bruno Henrique, Arangues, Alan Patrick, Maurício, Wanderson, Pedro Henrique, eu acho que não sei se Pedro Henrique continua, Depena, Johan, e pro ataque, Valência, Alário, Luiz Adriano, Borré. Para a zaga, Mercado, Vitão, Igor Gomes e Robert Renan. Laterais, Bustos e René. Cara, baita janela. Para mim, boa janela, brigando aqui em cima. Para mim, os dois que mais brigam aqui. Os três, né? Para mim, Galo, Bahia e Internacional são os que brigam mais lá em cima. Próximo time, Vitória. Eu vou colocar aqui, mas vamos dar um confere. Vitória é capaz de ter mais perdido gente do que contratado. Confesso que eu não sei. Tá Giovanni Augusto, Pablo, papapá. Wellington nem. Não conheço muita gente aqui, sendo muito sincero. E chega jogador. Sabe o Cáceres, que era do Cruzeiro. Caio Vinícius, Everaldo, que era do América. É engraçado, né? O Alejandro, por empréstimo do Vitória, eu não sabia. Maicon, que era do Bragantino também. Daniel Júnior. É um time que vai, me parece, pesca jogadores interessantes de outros times, né? Everaldo, Alejandro, Maicon, Daniel Júnior, o Luan. Mas que não são jogadores que fazem o time brigar por nada. Continua fraco, Vitória. Não tem muito para onde fugir. Fluminense, janela interessante. Chega Renato Augusto, chega Terans, chega. Quem mais que chegou no Fluminense? Vamos lá. Primeiro, né? Sai Nino, a princípio, por enquanto, só o Nino. E muito provável que o André, a gente não sabe para quando também. Saiu o Léo Fernandes também, mas não faz tanta diferença. Chega Terans, Lele em definitivo. Antônio Carlos, não sei se o Diniz espera que ele seja o substituto
do Nino, Diogo Barbosa definitivo, Gabriel Pires e custo zero, Felipe Alves pela profundidade, Renato Augusto. Aí é isso, né? É Renato Augusto, Douglas Costa e Terans. Eu gostaria que tivesse chegado mais um bom volante, principalmente Martinelli e Alexander teriam uma briga, mas um time que já tem Marcelo, que já tem o André, vamos ver até quando que fica, Keno, Cano, Arias, Ganso. Você coloca Renato Augusto para revezar com Ganso. Você coloca Douglas Costa para revezar com Keno, que eram perdas. Terans para rodar ali também. Volantes, já tem dois bons volantes, para mim precisava de mais um. Poderia ter trazido mais um bom zagueiro, mas é indiscutível que o Fluminense faz uma boa janela. Ah, é um time muito velho. É um time velho desde a temporada passada e ganhou Libertadores. E brigou lá em cima do brasileiro até onde fez sentido. É um time velho, mas que ganha mais jogadores, mais profundidade de elenco para você rodar. É um time velho, mas que muita gente esquece que o futebol brasileiro, o futebol hoje, o jogador até 38 anos está performando em altíssimo nível. E é um time velho que teve menos lesões do que vários outros times mais jovens. Então, assim, o Fluminense é uma boa janela. Renato Augusto, Terans e Douglas Costa, sendo muito sincero, qualquer torcedor do futebol brasileiro ficaria, no mínimo, feliz com as contratações. Não vou dizer assim, foi a melhor contratação do mundo, mas ficaria feliz. Flamengo. Chega De La Cruz, chega Matias Vinha, perde Everton Ribeiro. Boa janela. Indiscutível. O Flamengo paga caro, mas paga caro em bons jogadores. Gosto muito da janela do Flamengo. Fortaleza, por perder o Caio Alexandre é complicado, né? Volta o Moisés, chega o Luquinhas, chega o Santos do Flamengo, interessante. Pikachu definitivos, perde o Caio Alexandre. Fortaleza, precisava de mais. Você queria subir de patamar no futebol brasileiro, você precisava de mais. Você perde o principal jogador e não traz um jogador de excelência. E aí a gente fala que talvez a principal contratação seja o goleiro, o Santos, bom goleiro, e o Moisés, que estava no clube no ano passado. Então, assim, não dá para colocar. O Grêmio é complicado, né? Porque o Grêmio perde simplesmente o Luizito Soares em fim de contrato. Fim de contrato não. Chegou a ser fim de contrato, né? Ou não renovou, não sei como é que foi a situação. Perde o Bruno Alves, abre mão do Ferreirinha também, Campas, não sabia que o Campas tinha saído em definitivo. Chega o Dodge, o Marquezin, chega o Soteldo, em especial, né? Precisava demais, né? Tipo assim, você perde o Soares, que, ao meu ver, foi quem mais carregou o time para a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, jogador completíssimo, arma e joga e faz jogar, né? O que eu sempre falo, joga e faz jogar o Soares sozinho, gera jogo. Perde o Ferreirinha, que é uma profundidade, chega o Soteldo, talvez nessa substituição pelo Ferreirinha, mas até agora não chegou um substituto pro Soares. Então, uma janela que precisava demais. Se fosse ser rigoroso, eu falaria até fraco. É tipo, quem contratou o Soteldo, no mínimo merece, não precisava de mais aqui, né? Porque esses cinco aqui, não ganhamos nada demais. Palmeiras. Palmeiras ele é sempre alternativo na janela, né? Difícil ver o Palmeiras contratando, metendo a banca, contratando um cara caríssimo. Corrija se eu estiver errado. Perde o Arthur, Merentiel sai vendido também. Kevin, que nem jogou jogar profissional direito, ou nem jogou, não lembro, vai pro Shakhtar. Então perde o Arthur, basicamente. Repõe o Arthur com o Bruno Rodrigues. Acho interessante, acho que o Arthur joga mais bola, mas uma proposta de 15 milhões de euros é recusável. Mas o Bruno Rodrigues é a cara do Palmeiras, tem intensidade, marca bem, infiltra, dribla, finaliza, jogador completo, acerto do Palmeiras, gosto bastante, talvez tenha sido caro, mas gosto bastante. Aníbal Moreno é o substituto atrasado do Danilo, e aí você começa a ter, para os dois volantes, você começa a ter opção. Richard Rios, Zé Rafael, Gabriel Menino e Aníbal Moreno, ótimo nome, inclusive destaque do Racing, e começa bem a temporada. Caio Paulista, e aí você fica com Piquerez, Vanderlan e Caio Paulista, ótimo nome também. Cara, Palmeiras, para mim, é que eu vou ter que começar a mexer uns pauzinhos aqui, né? Por exemplo, eu tô vendo que o Botafogo já vai cair. Não faz sentido manter o Botafogo nesse mesmo nível da galera aqui. Eu gosto muito dessa janela do Palmeiras. E se fosse para derrubar alguém aqui, eu derrubaria o Corinthians. Porque, assim, eu acho que ele sobe de patamar, mas ele também perde peças, né? Eu acho que a boa janela é quem consegue manter uma base e incrementar o time. E é exatamente o que acontece aqui, né? Todos os times praticamente mantêm a base e incrementam. O Corinthians, ele perde alguns jogadores e repõe com alguns melhores. Você não dá profundidade para o elenco. Então, o Corinthians cai pro ok. E pra gente fechar, Bragantino. De cabeça, eu não lembro, mas as janelas do Bragantino também costumam ser meio alternativas, né?
Aqui no Bragantino. Matheus Fernandes definitivo, Eduardo Santos, Nathan Mendes, Douglas Mendes, Caicedo, não faço a menor ideia. Perde Ítalo, Aderlan para o Santos, Gabriel Novaes, Sorriso para o Famalicão por empréstimo, não sabia. Alejandro sai por empréstimo. Cara, sendo muito sincero, precisava demais. O Bragantino ele brigou bem no Brasileirão na última temporada, não vou dizer por título. Nas últimas rodadas chegou a brigar por título, pegou pré-Libertadores, se não me engano, pré-Libertadores, isso, e para você continuar mantendo esse nível, vendo todos os rivais contratando bem, cara, você precisa montar time. E não montou. Pode ser que o Bragantino continue fazendo um bom trabalho com caixinha e vá longe? Pode, mas aqui a gente está falando de janela de transferências e de expectativa em cima disso. Agora, para a gente definir o rei da janela. O Galo, para mim, faz uma boa janela, mas não é incrível, porque o principal mérito do Galo é manter o elenco, e traz um jogador top como é o Scarpa. O Bahia é um forte candidato, porque o Bahia ele salta muito de patamar quando ele traz esses jogadores. Ele sai de um time que brigava por meio de tabela, contra o rebaixamento, para um time que, sinceramente, com esses jogadores eu vejo potencial de brigar por Libertadores. Internacional sai de um time de brigar talvez por Libertadores, só que a Libertadores para brigar por título. Fluminense, para mim, faz uma boa janela, mas não briga lá em cima, é mais tipo dar profundidade para o elenco. Douglas Costa a gente ainda é uma aposta. Flamengo lá em cima também, porque você perde Everton Ribeiro, mas você traz um De La Cruz mais novo, voando, e um Vinha para dar profundidade. Falta um lateral direito, mas o Flamengo chega forte assim, na manutenção do Tite. Acho que é um bom nome. Pelo impacto, vou colocar aqui o rei da janela. É o Bahia ou é o Inter? Para mim, vou ser polêmico. Eu vou deixar o Bahia pelo impacto. Não, não. Vamos lá, eu vou no Inter, porque o salto é um salto que briga por título de Brasileirão, para mim. Se mantém o trabalho do Cudê, mantém as peças, time que se reforça, já tinha um bom time, briga por título brasileiro. O Bahia melhora, dá um baita salto, pode jogar para Libertadores, mas é mais incógnita ainda. Tem o Everton Ribeiro mais velho, mas Caio Alexandre, para mim, talvez seja uma das maiores contratações dessa janela, brigando ali com o De La Cruz, talvez com o Scarpa, mas baita janela do Bahia. E aí, dentro disso, quero deixar aqui para vocês, aqui embaixo, comenta aqui embaixo para você, quem que foi o melhor jogador contratado nessa janela? Caio Alexandre? Gustavo Scarpa? Alário? Borré? De La Cruz? Vinha? Bruno Rodrigues? Ranieri? Garro? Enfim, de Neno? Qualquer jogador aí, deixa um comentário aqui embaixo. E se você discordou de mim, comenta. Vamos gerar uma polêmica, um debate aqui embaixo, que eu acho que vai ser bem interessante. Fechou? Foi um prazer estar aqui com você. Se você assistiu até aqui esse vídeo, pô, é obrigação sua se inscrever e deixar o like. É isso aí, tamo junto e até a próxima.